Thaís, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos num oferecimento de Lemos Esportes. O programa da Gi vai ao ar toda sexta-feira, 20h45, trazendo sempre conteúdo de saúde, de qualidade de vida e de bem-estar para você que está em casa. E o convidado de hoje, ele é muito especial, eu me sinto muito honrada, até nervosa, ansiosa, ele que me ajude, ele que lute. Então, ele é o médico neurocirurgião já há 30 anos, com mais de 4.000 cirurgias, pasmem. Também coordenador do curso de medicina aqui da cidade e atual secretário de saúde aqui da cidade de Brusque, Dr. Oswaldo Quirino de Souza. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gei, pela oportunidade de falar para o teu público e estar mais uma vez na TV Brusque, que é uma casa que sempre me acolheu muito bem, né? Há muitos anos já eu participo de programas da TV Brusque e, em especial, nesse momento que a gente tem que estar com um grande contato com a população. Então, é sempre uma grande oportunidade, novamente, de vir falar aos brusquenses. Muito obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma honra. E assim, ó, doutor, se eu tiver que falar cada recadinho, porque as pessoas me diziam assim, ô Gi, o programa essa semana vai ser com quem? Doutor Oswaldo, ele é um querido. Se puxar pela minha família, beijo família, já operasse o meu avô, a minha avó, o funcionário que caiu de 12 metros e desse jeito na cabeça. Realmente é uma dádiva de Deus o teu trabalho, parabéns, viu? Mas doutor, o que vamos explicar para o pessoal que está em casa é o seguinte, é um bate-papo assim, ó, como a gente já teve do pós-Covid na questão da pneumologia, falar um pouquinho mais da questão do pós-Covid, também na questão neurológica e também um pouquinho como anda a vacinação aqui na cidade de Brusque. Então, assim, ó, a questão neurológica, né? A perda de olfato, de paladar, mas eu, como na condição de personal trainer, atendo muita gente assim, ó, dor no braço. O que está acontecendo? Para explicar para o pessoal que está em casa. É extremamente importante essa avaliação, essa pós-Covid, né? Porque podem ocorrer várias coisas. Uma delas, assim, por exemplo, nos pacientes que são intubados, eles ficam muito tempo com ventilação artificial, então eles não utilizam a sua musculatura intercostal e nem a diafragmática, e tampouco a musculatura periférica, porque ficam acamados, né? Certo. Então, se essas pessoas, né, conseguem chegar ao ponto de tirar o tubo, quando elas recobram a consciência e começam a respirar por si só, elas estão extremamente fracas, com uma grande perda de massa muscular. Então essas pessoas vão experimentar na sua reabilitação uma intensa fraqueza, uma intensa astenia, dificuldade de caminhar, atrofia muscular, falta de força às vezes até para se alimentar, para tomar banho sozinho, né? Então esse é um aspecto, vamos dizer, uma consequência secundária da doença. E também tem um outro aspecto, que essa doença pode dar uma síndrome de Guillain-Barré, que é aquele comprometimento dos nervos. E muitas vezes eu já vi um caso aqui, a pessoa faz um Guillain-Barré enquanto está entubada. Então você não tem como fazer o diagnóstico, porque ela está lá inerte na cama, sedada, sem respiração por conta dela. Então você não tem como avaliar a força muscular daquele paciente. Certo. E quando você o acorda, você vê que ele tem dificuldade, às vezes, de reassumir a respiração, mesmo sem a presença do bloqueador muscular. Então essa pessoa fez um Guillain-Barré, e aí ela acorda tetraplégica, completamente inerte, mexe só os olhos muitas vezes, e respira muito superficialmente. Então esses pacientes vão demandar um grande grau de recuperação, de reabilitação, essas equipes multidisciplinares, né, de personal, fisioterapeuta, nutricionistas, médicos, né, nutrólogos, enfim, psiquiatras, psicólogos, para poder atender, porque causam realmente uma grande limitação. Um outro aspecto também que a gente vê é que o vírus pode atacar os músculos também, né? Não só pelo desuso, mas por ação direta sobre a musculatura, causando, né, as polimiosites também, essas doenças autoimunes. Então, de modo que é uma doença grave mesmo, sistêmica, né? Ela não se restringe ao pulmão, ela provoca uma reação no corpo todo.
mas sobretudo naqueles pacientes que vão para a UTI, que vão ser entubados, necessitam do relaxante muscular, ela tem um comprometimento físico muito maior. Tanto é que algumas imagens a gente vê as pessoas saindo, né, do hospital, tantos dias entubados, e sempre a mãozinha está assim, parece a pessoa teve tipo um AVC, né? A mãozinha fica paralisada e realmente ele vai paralisando o corpo e precisa realmente desse trabalho de reabilitação. E isso vai vai voltando ao normal com o tempo. E assim, aquelas pessoas assim específicas que não chegaram a ser entubadas, mas que têm essa dor assim. A patologia tem essas formas leve, moderada e grave, né? Então ela tem mesmo nas formas leves, que a pessoa descobre porque lá pelas tantas fala, não senti o cheiro hoje do café, não senti o gosto do alimento que está habituado a comer, então vai lá e faz o teste e deu positivo. Sim. Então não há maiores preocupações porque vai voltar, né? Em cerca de 3 a 6 meses pode voltar. O olfato, o paladar, a queda de cabelo, que é muito acentuada também, né? Porque por vários fatores, né? Mas um deles, assim, às vezes é pela deficiência alimentar que vai sendo provocado, né? Então, às vezes os nutrientes, né? Não chegam lá no bulbo capilar, e a própria falta de sol, né? E de atividade física. Então tem a queda de cabelo. E uma coisa importante que a gente tem observado, alterações do comportamento, quadros depressivos. Isso que eu ia chegar nesse ponto agora, né? Porque muita gente, não falando dos entubados, mas agora, ditos as pessoas que tiveram o Covid e que daí também ficaram esquecidas, né? Doutor, eu simplesmente fui no mercado, gurizinho, eu fiquei 10 minutos na frente de uma prateleira porque eu tive o Covid e essa falta de foco, de concentração, por que acontece isso? E depois também leva esse caso de depressão, assim? São várias teorias que existem a esse respeito, desde aquelas em que há uma diminuição da absorção de vários nutrientes, vários metabólitos, né? Importantes para o nosso cérebro, até quadros em que pode ter sido feito, até na vigência, às vezes, de uma intubação, uma encefalite, né? Que, digamos assim, em condições normais, você percebe com dor de cabeça, vômito, febre alta, né? Rigidez na nuca, mas a pessoa não entrou em coma, você consegue fazer o diagnóstico. Mas, às vezes, o vírus vai agredir a pessoa enquanto ela está sedada, então você não tem condições de avaliar. E algumas pessoas podem fazer uma encefalite leve, né? Do mesmo jeito que quem tem a cachumba pode fazer uma encefalite por cachumba, ou pelo sarampo, qualquer vírus, né? Esse vírus, então, agride o cérebro e provoca esses quadros de dismnésia, que a pessoa fica realmente com uma perda da atenção e uma perda da memória, de capacidade de retenção de informação mesmo, né? E um outro quadro que a gente observa muito, dor de cabeça. Sim, tardia. Muito. Eu tenho recebido no consultório pessoas que tiveram Covid há 2, 3 meses, agora com cefaleia, com dor de cabeça diariamente, né? Além desse quadro neurológico do esquecimento. Eu acredito que ainda irão aparecer muitas complicações tardias dessa doença, né? Por isso, né, da preocupação nossa, também não só agora, né, de tratar os efeitos agudos da pandemia, de bloquear o avanço da doença, mas também a nossa preocupação com a recuperação das pessoas, né, das pessoas atingidas. Que você vê, em Brusque nós tivemos mais de 21 mil casos, né? Então essas pessoas podem começar a ter complicações tardias e nós vamos ter que arrumar uma estrutura para poder recepcioná-las, né? Poder dar o atendimento, vazão a essa demanda nova que vai surgir. Então, assim, acho que vamos fazer o seguinte, doutor, vamos dar uma paradinha, só um minutinho para os nossos comerciais. Vocês não saiam daí que a gente já volta com o doutor Oswaldo, tá bem?
estamos de volta aqui com o Dr. Osvaldo para a gente esclarecer ainda sobre o pós-Covid na questão neurológica e também daqui a pouquinho já adentrar nessa questão da vacinação aqui na cidade de Brusque. Doutor, e quanto tempo que a pessoa tem que ficar atenta, por exemplo, está sem olfato, está sem paladar ou está com dor de cabeça e insiste em não procurar ajuda? O que faz? Então, é uma perda aguda do olfato, uma perda súbita do olfato e do paladar. Sempre deve estar, hoje, nos tempos atuais, atentos a essa possibilidade de ter sido contaminado pelo Covid, né? Pelo coronavírus. Então deve ser testado. Aí vai procurar, dependendo da fase que ela detectou os sintomas, algum tipo de teste, né? Ou aquele do PCR, né? O RT-PCR, ou o teste do antígeno. Esse do antígeno já depois só de 7 dias para você detectar se você formou o antígeno, né? Agora, se você foi vacinado, já a possibilidade é menor, mas ainda existe a possibilidade de você ter sido vacinado, ainda não ter adquirido os anticorpos e desenvolver uma forma da doença mais leve, mas desenvolver, né? Certo. Então a gente recomenda que ao sentir, né, uma perda do paladar, uma perda do olfato ou uma dor muscular muito forte associado com mesmo uma febrícula 37,7, 37,8 ou um pouquinho de coriza, já deve procurar assistência médica, né, para pelo menos fazer o teste e quem sabe até ficar num isolamento preventivo, né? Mas eu digo assim, ó, depois a pessoa que está com esses sintomas, por exemplo, está com 6 meses, o que ela tem que fazer? Por exemplo, 6 meses com falta de paladar, de olfato, ou mesmo ali, 3 meses com dor de cabeça, ela tem que procurar um neurologista para verificar tudo isso. Claro que, assim, neste momento, né, se você tiver sintomas comuns desse tipo, a doença, você vai sempre tentar relacionar com a Covid. Então, se a pessoa relatar para você, olha, eu tive Covid, depois eu desenvolvi isso, ok, é uma situação. Agora, nem sempre pode estar relacionado com a doença. Então, tem muitas outras doenças que dão perda do olfato. Sim. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, porque se foi um fato extemporâneo, você deve investigar. Então, se alguém me procurar hoje no consultório, 2, 3 meses depois da patologia, com esses sintomas, ou com outro, com dor de cabeça, ou com vômito, com visão dupla, com uma paralisia de algum nervo, né, que pode ocorrer, tardia também, né, uma neuropatia pós-Covid, eu sempre vou investigar. Então, eu acredito que pelo menos uma tomografia deve ser feita, né, um hemograma, aquele PCR, para ver se ainda tem reação inflamatória no corpo da pessoa, um VHS e por aí. Tem uma rotina de exames. E sempre fazer uma anamnese cuidadosa para detectar, né, se em algum momento ela teve, de fato, o contato com o Covid e estudar a vida daquela pessoa, os hábitos dela, porque na maior parte das vezes vai se resolver espontaneamente ou com alguma suplementação vitamínica ou com cuidados alimentares ou com uma rotina de exercício físico, enfim, né, vai ter que passar por uma avaliação médica mesmo, né? É isso que eu digo assim, acho que, doutor, em cada programa eu digo assim, investiga a causa, né? Porque muitas vezes aquela pessoa está em casa com dor de cabeça, 1 mês, fica tomando remédio, qualquer remédio, então assim, sabe que remediar não é a situação, tem que buscar a causa. E vamos falar um pouquinho então da vacinação aqui na cidade de Brusque, que está bem avançada, né? Bem avançada. Diga lá, doutor. Nós estamos bem felizes assim com os nossos resultados, né, de vacinação. Agora, um pouquinho antes da gente estar conversando agora, eu estava conversando com a nossa diretora da vigilância e ela me deu uma boa notícia que esta semana amanhã receberemos mais 3.000 doses, para começarmos a D1. E que amanhã faremos 500 doses da Coronavac, da D2, né, da segunda dose. E na semana que vem, nos drives, faremos 500 doses em cada drive, em 2 dias da semana. Então, mais 1.000 doses da segunda da dose, aquelas pessoas que precisam tomar a segunda dose, a complementação. E aí, possivelmente na semana que vem, nós zeraremos, né, o cronômetro daquelas pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac.
que a expectativa é que comece a chegar mais doses da Oxford AstraZeneca, né? Ah, sim. Aqui em Brusque são essas duas. Essas duas, é. E é importante e é bom que a gente tenha esse espaço aqui no teu programa para falar que as pessoas devem tomar, independente de qual vier, né? Certo. A melhor vacina é aquela que tem, Sim. é aquela que a gente for tomar, porque todas as vacinas oferecem essa expectativa para a gente de melhorar a nossa imunidade contra o coronavírus e nos dá mais segurança. E é aquilo que a gente tem falado, a única certeza que nós temos neste momento é que com a vacinação em massa nós poderemos tentar conter o avanço dessa doença. Em algum momento será contida. E eu acho que a vacinação é o caminho mais seguro para isso. Então, houve muita discussão e muitas fake news a respeito, né, dessa vacina, da AstraZeneca, mas a gente pode assegurar para vocês que ela é segura, que ela pode usar tranquilamente, pode ocorrer algum efeito colateral, como todas as vacinas, não só essa do corona, né? A vacina do sarampo, da rubéola, da cachumba, né? Dizer, a gente dá do tétano. Pequenos, a gente vê que fica mais febrilzinho, mais chatinho. Isso que pode acontecer em reação ao nosso corpo, né? E a gente tem visto assim que às vezes assim uma dor local, né, tá com frequência no local da aplicação. Aquelas pessoas mais sensíveis, um pouquinho de febre, como você falou, um tremor, um calafrio, mas nada que não se resolva com uma dipirona, um Tilenol, né? Então, efeitos leves. Esse fenômeno trombótico que tem se falado, olha, eu posso dizer que é 0,004%, quer dizer, é muito baixo. É muito mais baixo até do que o risco do uso do anticoncepcional nas mulheres. Aquelas pessoas que fumam têm um risco muito mais elevado de ter do que a própria vacina, né? E até, me permite, essa semana eu tive um caso que uma senhora me procurou, fumava 60 cigarros por dia. Jesus Cristo! 60 cigarros. Eu não vou tomar a vacina porque eu tenho medo. Eu falei, mas a senhora tem medo do quê? Olha a incoerência. Tem medo de ter uma trombose. Eu falei, meu Deus, a senhora não tem medo do câncer de pulmão? E tem medo de uma... Então, Então, ela nem pensou. Na verdade, ela só botou aquilo na cabeça, né, e estava falando que ela não ia tomar, porque não era segura a vacina, mas fumava 60 cigarros por dia. Um aspecto até amarelado, assim, a pessoa, né? Então, olha... Não tem coerência, né? Não tem coerência, né? Então, não, a senhora pode tomar sem medo. E eu, assim, faço um apelo a todas as pessoas, usem sem medo, né? E se tiver alguma complicação, algum efeito colateral, procura assistência médica que será tratado. Não vale a pena você correr o risco de adquirir a Covid. O risco da doença é muito maior, não sabe como é que ela vai evoluir naquela pessoa, né? Dentro da mesma casa, tem pessoas que têm só uma perda do paladar, uma discreta perda do olfato, e tem pessoas que falecem dessa doença, né? Um casal, um não tem nada e o outro morre. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Mas é uma doença ainda né, desconhecida, e a gente sabe, com um grande potencial de gravidade. Sim. E eu digo assim, é uma questão... Um minutinho, ô gurizinho. Então a gente faz o seguinte, mais uma paradinha, para fechar ainda falando da vacinação aqui na cidade de Brusque. Não saiam daí. Estamos de volta aqui com o doutor Osvaldo. Assim, doutor, é até uma questão de humanização, sabe? A questão da vacina. Porque, assim, imagina se todo mundo falasse, eu não vou tomar. Como é que nós vamos sair disso um dia? Eu penso nisso, sabe? Sim. Assim, de repente, tem efeito, tudo bem, mas como que a gente vai sair disso se a solução é tomar a vacina?
Eu acho que até é uma questão assim de egoísmo e onipotência, até você não querer tomar a vacina sem conhecer realmente a respeito e de se omitir nesse momento, né, que você precisa ser solidário com as pessoas. Isso que eu penso. Se você não pensa, se você pensa no seu familiar, né, que você pode ter no seu pai, a sua mãe, a vovó, os filhos, né, serem acometidos por essa doença por uma omissão tua, né? E seguramente em algum momento, né, Gi, no futuro, essas pessoas poderão ser penalizadas ao tirar um documento, ao fazer uma viagem, ao abrir uma empresa, enfim. A gente não sabe como é que vai evoluir, mas é o momento em que todas as pessoas devem se unir forças para vencer, né, este vírus que veio assim de forma tão inesperada e catastrófica, né, se abater sobre a humanidade. Então, fazemos a nossa parte, né? É tão pouco, é recebermos a vacina, aceitarmos, né, que a vacina é importante e hoje o que a ciência diz, talvez a única forma, além dessas medidas físicas que a gente vem tomando, de conter o avanço da doença. Perfeito. E aqui na cidade de Brusque, a gente acompanha municípios vizinhos que não tem agendamento nem pela internet. Eu digo, nossa, e assim, ó, vai no posto de saúde para agendar. Ou seja, está muito, é assim, a diferença talvez de 5 anos à frente. Sim. Né? Não, realmente. Nós estamos em 60 anos? Estamos com 60 anos e no início da próxima semana nós vamos começar com as comorbidades de 55 a 60 anos. Diabéticos, hipertensos e as pessoas com obesidade, pessoas com doenças do pulmão, pessoas com necessidades especiais, com deficiências físicas e mentais, né? Também serão vacinadas. Aquelas pessoas que recebem auxílio por ter alguma deficiência, né? Também serão contempladas. As pessoas portadoras de síndrome de Down também serão contempladas. Então nós estamos bem avançados e com uma facilidade, né? Um lugar tranquilo, sim, fácil acesso, fácil estacionamento, vacinadores preparados, né? Equipes atentas, equipes educadas, trazendo todo o carinho para a nossa população num momento tão difícil, né? Eu também, né, tenho que agradecer a população de Brusque, porque foi uma população muito compreensiva, sabe? No sentido de respeitar a faixa etária, respeitar os grupos prioritários, não causar polêmica, não tentar fura-fila. Nós não tivemos praticamente nada de fura-fila em Brusque, né? Sim. Houve no início ali, como era de se esperar, né? Uma coisa nova, sim, mas depois a coisa se aquietou e a população viu, né, o esforço da municipalidade para poder atender essa necessidade. Então, na medida que nós recebemos o nosso quantitativo de dose, nós rapidamente oferecemos ele para a população, fizemos o repasse, né, dele, a aplicação das doses. Felizmente não faltaram, né, os insumos farmacêuticos, as seringas, as agulhas, e tão poucos recursos humanos, né? Todas as pessoas das equipes foram muito prestativas no sentido de se oferecerem para trabalhar de tarde, de noite, fazerem hora extra no seu trabalho, né? Deixando seus familiares para poder dar acesso à vacinação à nossa população. Mostrou, né, que o esforço coletivo traz, né, realmente bons resultados, né? Houve compreensão por parte da população, houve um grande esforço por parte da municipalidade em oferecer, né, essa oportunidade a todos. Sim, a questão da organização ele é muito correta, assim, tanto o sogro, né, seu Leonardo Pavan, a Soninha, minha sogra, minha mãe, um beijo, meu pai também, pronto, já mandei um beijo para todo mundo, todos vacinados, graças a Deus, e super bem atendidos, E teve, assim, em alguns lugares, a gente viu, assim, a desistência da segunda dose, teve aqui também? Como é que está essa situação? Teve também, mas uma boa parte foi por desinformação ou por dificuldade de ir até lá mesmo. Pessoas idosas, né, que acharam que era uma dose só e não buscaram a segunda dose. Nós realizamos a busca ativa dessas pessoas, porque tínhamos o seu cadastro, né? Então, e outros às vezes porque não tinham condições de um familiar levar lá no dia da segunda dose, acabaram atrasando, né? E houve também uma perda de algumas pessoas, porque idosos foram vacinados e depois
faleceram ou mudaram, né, nesse período aí. Mas não foi muito como em outros locais aí, né? Nós tivemos aqui, eu acredito que foram, se não me falha a memória, 160 pessoas que não fizeram a segunda dose. Nesse universo tão grande, né, de pessoas contempladas, né? E, doutor, assim, quanto tempo após a segunda dose a pessoa está teoricamente imunizada, mas ainda cuidando? Porque ela pode pegar o vírus. De que forma isso acontece? Então, depois que ela recebe a segunda dose, teoricamente, em 14 dias é para ela estar imunizada ou ao menos protegida significativamente, né? Se ela não adquirir, se ela tiver contato com o vírus, pode não adquirir a forma grave da doença, pode ter uma manifestação mais leve, né, da doença. E você pode, mesmo vacinado, digamos assim, entrar em contato com alguém que vai passar o vírus para você. O vírus vai ficar no teu corpo, na tua via aérea, né? Na tua orofaringe, na tua rinofaringe. Sim. E não vai entrar dentro do seu corpo, não vai provocar uma reação, porque você tem anticorpos contra ele. Mas você pode estar com o vírus e em algumas horas estar transmitindo esse vírus. Então você fez o contato, alguém chegou perto de você, te contaminou novamente. Aliás, contato diário, né? Sim, sim. Aí você pode ir para casa e passar para alguém, né, que está fragilizado ali, aquele vírus, que ainda não tomou a vacina, e essa pessoa ser contaminado, né? Perfeito. Isso está acontecendo um pouco com os jovens, né? Tanto é que a faixa etária agora mudou. Nos idosos começou a cair, e hoje nós estamos vivendo um pico, né, de 21 até 50 anos. Olha só. Gente, vamos esperar mais um pouco para pagode, né, gurizinho? Tem que esperar mais um pouco ainda, né? Até a hora que todo mundo seja vacinado. E eu vou fazer uma pergunta difícil, talvez, agora. Tem uma previsão, assim, para a cidade de Brusque? Porque eu, fazendo uma conta muito rápida, assim, ó, de 65 para os 60 anos ali, não deram 15 dias. E aí, tem uma notícia boa para a gente? Então hoje, né, a diretora da Vigilância, a Ariane, esteve aqui conosco para nos posicionar das doses. Então ela me disse que receberá na manhã 3.000 e poucas doses. Teve essa semana que vem, nós completaremos a segunda dose das pessoas que tomaram a Coronavac, e a expectativa é que continue chegando, né? Então havia, né, até um tempo atrás, uma expectativa do governo do estado, antes dessas mudanças todas que ocorreram na parte política, né, de que até final de maio nós tivéssemos uma boa parte, cerca de 70% da população imunizada. Eu não sei se vai continuar com essa expectativa. Nossa ideia era essa, né? Mas não maio, junho, mas não depende só da gente, né? Nós principalmente fazemos a logística da distribuição das doses recebidas. Mas a negociação, a comercialização, a compra dessas vacinas, o recebimento, né, depende de outras instâncias que não a nossa, né? Perfeito. Doutor, vamos fechar então o nosso programa. Uma mensagem para todos que estão nos vendo, nos ouvindo, enfim, uma mensagem sua, por favor. Bom, obrigado pelo espaço, né? Sempre muito importante, um espaço generoso desse. Duas coisas, eu gostaria de agradecer então novamente a população de Brusque pela compreensão, pela colaboração, pela confiança que depositou no nosso trabalho, né? Na gestão do prefeito Arivec e na minha gestão aqui à frente da Secretaria de Saúde. E gostaria de agradecer as equipes de saúde que foram guerreiros, valentes, abnegados, obstinados, não mediram esforços, estão todos cansados, exaustos. Nós no hospital ficamos com dificuldade de contratação de pessoas, de médicos, de enfermagem, porque está todo mundo muito cansado. Então gostaria de agradecer muito essas equipes da saúde, foram neste momento os verdadeiros heróis mesmo, né, no trabalho. Gostaria de me solidarizar com as pessoas que tiveram a doença, mas principalmente com aqueles que perderam familiares, perdas irreparáveis, né, perdas que serão lembradas para sempre, marcas que esta pandemia deixará em cada família, né, a perda de entes queridos, que serão irreparáveis, né, e que infelizmente não conseguimos ajudá-los, né. Brusque hoje está com cerca de 0,9% de mortalidade. Em relação à taxa nacional, nós estamos até abaixo da média, mas tivemos ainda
muitas perdas também, né? Significativas, as quais a gente se solidariza. E aproveito então este espaço, né, para lembrar que nós estamos juntos, né, com a cidade, a preocupação é constante, as nossas equipes estão trabalhando de forma incansável, diuturnamente, né, correndo atrás do prejuízo, buscando as vacinas, e quando chega, vacinando as pessoas, né? E nós gostaríamos assim de dizer para todos, né? Mantenham os cuidados, vacinem-se, acreditem na vacina, acreditem que esta é a única forma que nós temos, né, de poder vencer esta pandemia, mas mantenham os cuidados ainda, evitando a aglomeração, utilizando a máscara, né, utilizando o distanciamento social e cuidando, né, nas medidas que os governos preconizam, né? Só através deste esforço, que não é nosso, é coletivo, né? É de toda a sociedade, nós podemos colocar um fim nessa pandemia e vislumbrar um retorno à nossa normalidade, né? Se Deus quiser, nós precisamos que a vida continue, né? E que a vida há de brotar. Amanhã há de ser outro dia, né? E esse novo dia será de muita esperança, de muita vida novamente, né? Oh, coisa linda, doutor, não preciso falar mais nada? Pronto, fechou com chave. Né, gurizinho? Fala mais o quê? Falou e tudo, e Deus há de querer, com toda certeza. Deixa eu te mandar um abraço da Gleuzinha Fischer, tua fã, a Gleuza, o Nori. Tá dado o abraço aqui, e realmente o senhor é um querido, é muito atencioso. As pessoas que eu encontrei disse, ele é um querido, é mesmo. Um cotovelinho, muito obrigada pelos esclarecimentos, e nós ficamos aqui mais uma vez no programa da Gi, que vai ao ar toda sexta-feira, num oferecimento de Lemos Esportes. Um beijo no coração, fiquem com Deus e cuide-se, saúde é o seu bem mais precioso. Até.